Nesse vídeo eu vou te mostrar os 8 erros que a maioria dos iniciantes cometem, eu também cometi quando eu estava aprendendo sobre esse mundo de anunciar no Google, de conseguir vendas através do Google. São erros que no começo parecem são coisas que no começo a gente simplesmente não vê, como iniciante, são coisas que no começo a gente simplesmente não vê. A gente está aprendendo uma série de coisas sobre a ferramenta, sobre anunciar, sobre conseguir vender através da internet e simplesmente não percebemos. Então, o primeiro erro que eu lembro que eu também cometi várias vezes depois que eu me dei conta, não é anunciar sem um site específico para o que você está vendendo. Seja um serviço, seja um produto, mas principalmente serviço, você tem um serviço específico, ou mesmo você tem 5 serviços, o ideal é você ter uma página, não precisa ser um site inteiro, mas uma página específica para esse serviço. Ou seja, eu, Pedro Álvares, tenho uma gestão de Google Ads, gestão de tráfego Google Ads. Eu preciso ter uma página falando sobre esse serviço. Ah, agora eu também tenho um serviço de implementar a inteligência artificial, automações, dependendo dos seus processos, seja no WhatsApp, sejam outros processos que a gente consegue automatizar com inteligência artificial. Eu preciso de uma outra página para esse serviço. Se eu vou anunciar o serviço A, gestão do Google Ads, preciso de uma página específica para ele. Ok, e mando para essa página. Se eu for anunciar o serviço B, mando para a página do serviço B. Ah, Pedro, mas eu tenho 10 serviços, eu preciso fazer uma página para cada um dos serviços, sim ou sim? Se você for anunciar cada um desses 10 serviços, dependendo da sua estratégia, sim. Mas se você for começar com os 2 primeiros, os 2 serviços que mais vendem, os serviços que mais têm procura, os que você mais tem diferenciais, comece com esses 2 serviços e faça uma página para cada um deles. Erro número 2 aqui no Google Ads, que eu lembro que eu também cometi, a gente coloca um monte de palavra-chave ao mesmo tempo, achando que isso vai melhorar a performance da minha campanha, ou que isso vai me ajudar a vender mais. Na verdade, vai ajudar a diluir mais, a ter menos chances de venda. Aqui no Google Ads a gente paga por cliques, então não adianta eu ter 20 palavras se eu não tenho orçamento para pagar mais do que 10 cliques, por exemplo. Se eu tenho orçamento para pagar 10 cliques, eu posso colocar 50 palavras, eu vou pagar 10 cliques. E colocando 50 palavras, na verdade, estou outra vez dissolvendo, diluindo esse orçamento. Ou pior, eu colocar na mesma campanha várias palavras-chave que tenham sentidos diferentes. Os termos talvez sejam parecidos, mas os sentidos são diferentes. Dá uma olhada na sua campanha e vê se tem mais de 5, 10 palavras-chave no mesmo grupo de anúncio. Possivelmente tem alguma coisa errada. Exceto se todas essas palavras-chave estão tendo gasto, realmente não tem sentido ter tantas palavras assim, ainda mais as palavras parecidas. Erro número 3, quando eu vou escrever o meu anúncio no Google Ads, existe uma pontuação de qualidade desse anúncio e eu quero escrever esse anúncio agradando o Google Ads e não o meu cliente. Pense que o seu anúncio é feito para o seu cliente. Quanto mais específico, quanto mais batendo nas dores, no desejo desse cliente, melhor. O Google é só uma ferramenta que diz, tem que pôr a palavra-chave assim, a descrição assar. Fazer o anúncio agradando ao Google não vai levar a lugar nenhum. Eu preciso primeiro agradar o meu cliente e depois me adequar às regras do Google para, sim, conseguir aparecer mais pagando menos. Ou seja, encher com 8, 10, 15 títulos e um monte de descrições sem criatividade, sem uma ordem, sem uma estratégia, uma lógica, repetindo informações, a mesma coisa que eu coloco no título, eu coloco na descrição, não tem muito sentido. É melhor eu ter 4 títulos bem escritos e 2 descrições bem escritas, focando e filtrando aquele cliente que eu quero atrair, do que ter um monte de título, um monte de descrição, porque o Google fala isso para mim. Erro número 4, também bastante comum. Eu lembro que lá no início eu pensava, mas como que eu não vou começar com maximizar conversões? Eu quero conversões, eu vou fazer uma estratégia de lance e vou colocar isso em maximizar conversões. Afinal, eu quero vendas, eu não quero cliques, eu não quero maximizar cliques, eu quero vendas, conversões. Sim, mas aqui no Google Ads, infelizmente, a gente primeiro precisa de conversões, conversões de qualidade, para depois, então, eu escolher maximizar essas conversões. Não tenho o que maximizar se eu não tive nenhuma conversão, se eu não tive nenhuma venda. E outra coisa, a venda vai vir pela sua estratégia, pelo conhecimento do seu público e não pela estratégia de lance. A estratégia é de lance, não estratégia de marketing, é estratégia de lance. E outra coisa que quanto mais nova a sua conta, quanto menos histórico, mais rápido você vai gastar, o Google vai gastar para tentar achar essas conversões, mas não tem nenhum histórico, ele vai ter que aprender. Vai ter que aprender por conta própria. Então, em outras palavras, comece a maximizar cliques, inclusive com um teto de custo por clique, CPC, né? Um teto de custo por clique. Ainda mais no início, você trava o seu gasto, não tem problema de passar desse gasto, e aí vem o trabalho de acompanhar essa campanha e realmente saber se esses cliques são relevantes. Não dá para eu simplesmente subir a campanha, colocar maximizar conversões e achar, ok, Google, traz as vendas aí para mim. Bom se fosse. Esse erro número 5 é clássico, eu também fazia muito isso, colocar uma campanha com um monte de serviço, um monte de produto ao mesmo tempo na mesma campanha, não tem nenhum sentido. Se eu tenho uma campanha de pesquisa, eu preciso de um produto ou de um serviço somente para essa campanha. Não adianta eu querer fazer uma campanha com 5 grupos de anúncio e um serviço em cada grupo de anúncio. Guarde isso, uma campanha por serviço ou uma campanha por produto. Exceto na campanha de shopping, que é outra coisa, mas estou falando da campanha de pesquisa. Em outras palavras, eu tenho 5 serviços numa mesma campanha e um orçamento para essa mesma campanha. Eu vou perder força em cada um desses serviços. Eu preciso fazer uma campanha para um serviço, meu principal serviço, e colocar verba nesse serviço.
Erro número 6, ainda mais se você está começando as suas primeiras campanhas, nunca utilize correspondência ampla de palavra-chave, sem entender realmente o que isso significa. E achando que porque o Google recomendou, ok, agora eu vou ter resultado, porque o Google está me recomendando. Várias coisas que o Google recomenda não é bem assim, é melhor ir com calma. Em muitos casos, a ampla pode trazer um público sujo e queimar o seu orçamento, queimar a verba. Sim, é importante usar a ampla em alguns casos, ok, quando eu preciso de volume, mas se eu já começar com a ampla, eu já começo queimando dinheiro, já começo a largada mal. Ou seja, comece com correspondência exata ou de frase para depois, aos poucos, de repente, fazer um teste com a ampla. Eu tenho várias campanhas de clientes que eu nem utilizo correspondência ampla, somente correspondência de frase, no máximo. Às vezes tem sentido ir para ampla, mas muitas vezes não. Erro número 7, além de fazer uma campanha com vários grupos de anúncio e vários serviços diferentes, às vezes eu faço uma mesma campanha com níveis de consciência. Eu faço uma campanha com 3 grupos de anúncio e em cada grupo de anúncio eu coloco palavras-chave que não tem muito a ver entre si. E o que eu quero dizer com níveis de consciência? Eu vou fazer uma mesma campanha com 3 grupos de anúncio, onde um grupo de anúncio eu coloco palavra-chave como gestor de tráfego Google Ads. É um nível de consciência. Em outro grupo eu coloco como vender no Google. É outro nível de consciência. Em outro grupo de anúncio eu coloco o que é o Google Ads. É totalmente diferente. Uma pessoa nem sabe o que é o Google Ads, a outra está aprendendo como vender no Google e a outra já sabe o que é, inclusive quer contratar alguém, quer contratar um gestor de tráfego para cuidar das suas campanhas no Google. E depois que você já se atentou a esses 7 erros, a sua campanha já está começando a funcionar, já está tendo resultados, trazendo resultados, vendas. O erro número 8 é nunca instalar uma tag de conversão, começar a acompanhar essas conversões dentro do Google Ads. Inclusive, existem alguns cuidados para instalar essa tag, cuidar para não deixar em conversão primária um clique do botão do WhatsApp, senão você vai inflar suas conversões, mas isso é coisa para outro vídeo. Mas em outras palavras, sem essa tag ou sem esse pixel, como alguns chamam, de conversão, não tem como saber que resultados essa campanha está gerando. Se você só tem uma campanha que leva para o WhatsApp, você acompanha no WhatsApp. Ok, isso é fácil. Mas quando você tem 2, 3, 5, 10 campanhas, como saber qual delas está trazendo um público legal e qual delas estão tendo conversões? Somente com esse acompanhamento das conversões. Em resumo, menos é mais. Menos palavra-chave, menos campanhas, menos grupos de anúncio, menos públicos, menos serviços. Ainda mais se eu estou no início, por que eu vou querer fazer 5 campanhas ou 5 serviços diferentes? Melhor ter uma campanha, 1 ou 2 palavras-chave, um serviço, uma página bem feita, específica. Todos esses detalhes vencem quem anuncia de qualquer jeito. Ok, Pedro, já tenho minhas primeiras campanhas, já me atentei a esses erros, mas será que demora? Eu acabei de fazer as primeiras campanhas, será que demora muito para eu ter os primeiros clientes? É a pergunta que eu respondo nesse próximo vídeo à continuação, então nos vemos lá.